nós estamos vivendo um momento que o Brasil está apodrecido. O país apodreceu. Apodreceu por quê? Porque nós temos órgãos, poderes, que deveriam ser harmônicos e independentes entre si e que não estão nada disso. Nós temos conluio, por isso que concordo com o que você falou, em relação ao crime organizado se apoderou do país. Eu não posso aceitar que a população valorize um Fernandinho Beiramar, um Escadinha, ou qualquer outro bandido desses aí, porque, sinceramente, bandido não tem que ser valorizado, bandido tem que ser tratado como bandido. As cadeias têm que deixar de ser hotéis de 5 estrelas e passarem a ser realmente um local temido. E nós vimos aqui que pessoas como o Felipe foram colocados em solitária, como se fossem bandidos com alta periculosidade. Esses bandidos com alta periculosidade nem isso têm. Tem todos os favores e todos os benesses dentro da cadeia. E reforço mais ainda, quando o mundo, não fomos só nós brasileiros, Davi ou Eli, que vimos um ministro, um juiz, virar para o presidente na hora da posse, da cerimônia de diplomação e dizer, missão cumprida. Olha, esse termo missão cumprida, nós militares, consideramos ele de um valor enorme. E o cara falou missão cumprida, com certeza em função de alguma missão, né, não muito democrática, ou talvez pouquíssimo democrática, que foi cumprida por ele. E até hoje o Brasil pergunta, que missão foi cumprida? Qual foi essa missão? É claro que a gente sabe que as coisas não podem se limitar somente As coisas não podem ficar limitadas somente a uma pessoa. Vocês me desculpem aqui. A gente foi enumerar as pessoas que fazem parte, eu lembrei uma frase que o meu primo que saiu daqui disse do Martin Luther King, né? O que nos incomoda é o silêncio dos bons. Isso nos preocupa. O Supremo é feito por 11 magistrados. E o silêncio dos bons, ele está sendo observado. As pessoas não se incomodam mais de dizer que estão, né? Não, eu sou suspeito de julgar, eu preciso sair desse julgamento. Não tem mais isso. É um conluio com escritórios de advocacia, com advogados. Aí eu peço desculpas aqui àqueles que têm o diploma da OAB. Porque não é somente o fato do último presidente dizer que Bolsonaro merece um tiro na nuca. Não, isso aí é pequeno para o que a OAB está fazendo, para o que a OAB está fazendo. Eu sei que nós temos aqui pessoas que representam os advogados de direita, que precisou ser construído porque viram que a OAB estava poluída, estava podre, apodrecida. É mais uma instituição apodrecida. Então, por isso que criaram advogado de direita. O nome não precisava nem ser de direita, bastava ser advogados corretos, justos, advogados que pregam a justiça. Porque quando falam de direita, a gente está dando direito para que outros se digam advogado de esquerda. Ora, mas o advogado ele tem que observar as leis, assim como o magistrado também. E a gente sabe, eu não fiz advocacia, eu fiz alguns cursos, mas eu não tenho diploma de direito. Aí você vê assim, o juiz só pode se pronunciar nos autos. Ora, o Supremo Tribunal Federal e os tribunais, de uma maneira geral, estão se pronunciando fora dos autos toda hora. Viraram atores globais, né, para falar dessa emissora mais popstar. Viraram popstar agora. Toda hora estão dando opiniões sobre julgamentos que vão ter que fazer. Então, me preocupa muito isso daí, por isso que eu insisto, o Brasil está apodrecido. Não adianta a gente gritar fora Xandão, não adianta a gente gritar anistia já, não adianta a gente gritar fora Lula. Por quê? Porque o fora Lula depende do Congresso, e o Congresso tem um código de barras na testa. Eu faço minhas as palavras do Paulon e as lágrimas dele também. O Paulon chorou porque nós estamos apodrecidos. O nosso poder legislativo está apodrecido, porque a gente tenta uma reação e aí de repente a gente já ouve que não, eu não posso me pronunciar porque senão eu estarei colocando em risco a minha família. Isso é muito sério, meus senhores, minhas senhoras. Isso é muito sério. E aí eu quero agora me fazer valer aqui das famílias dos militares. Eu fiquei quase 40 anos no Exército, o general Heleno ficou 50. General Paulo Sérgio, general Braga Neto, general Mário, os coronéis e os tenentes coronéis que passaram para a reserva, tinham uma carreira brilhante e passaram para a reserva porque foram incriminados, porque estavam no grupo de WhatsApp, simplesmente dizendo, fulano é tão ruim, Carolina,
eu nunca vou dizer isso para você, mas quem sabe, não, a Carolina tá tão ruim aqui que ela deveria morrer, e não fulana de tal que morreu. Aí esse crime de falar ou de pensar passou a ser um crime hediondo que merece a perda do posto à patente, porque isso precisa ficar muito claro. Eu estou aqui há mais de uma semana defendendo que a imposição feita por um juiz auxiliar do STF, ao dizer que um tenente-coronel não podia dar o depoimento fardado, é uma afronta àquele que conquistou o direito de usar a farda. Porque o militar só perde o direito de usar a farda se ele for declarado indigno para a carreira oficialato ou a carreira de praça. E isso só acontece depois de um julgamento proferido no Superior Tribunal Militar. Mas não, aquele juiz, por receber uma imposição do cabo que está acima dele, disse: não aceito que ele esteja fazendo depoimento fardado, tem que tirar a farda dele. Ora, isso daí é uma afronta às Forças Armadas. E eu não vi, me desculpe aqui agora, eu estou olhando para a câmera, eu não gosto de falar olhando para a câmera, eu gosto de falar olhando para as pessoas. Eu estou olhando para a câmera agora. Eu não vi nenhum oficial general do alto comando do Exército que está reunido essa semana, nenhum deles reagir a essa afronta à carreira militar. Carreira militar que eu conquistei, eu deixei de ser médico, fazia medicina em Fortaleza e passei no concurso da Academia Militar das Agulhas Negras e fui embora. Carreira militar que eu joguei para fora quando fui punido, tendo perdido o comando em 2008, porque afrontei uma ordem absurda de um cabo que era o presidente da República daquela época, um tal de Lula da Silva, que vocês devem conhecer. Tá certo? Então, esses militares que estão processados, que estão presos, ou que estão aguardando um julgamento, agora vem a esquerda. Os senhores precisam saber disso. A proposta da esquerda aqui agora para nós é o seguinte: eles querem mudar o sistema de proteção social, e ao mudar o sistema de proteção social, eles querem acabar com o direito do militar que passou para a reserva e que vai ser julgado e condenado. Porque o militar, quando é julgado e condenado acima de 2 anos, ele perde o direito de receber o salário. Quem recebe o salário é a família. Eles querem tirar esse direito do militar receber o salário, e o alto comando está calado, e o Ministério da Defesa está calado com isso. O nosso amigo está calado com isso. Vai chegar aqui a nova proposta, porque já chegou o ano passado e mandamos de volta, vai chegar a nova proposta para que esse militar que for condenado, independente que seja um general ou um soldado, a família vai ter direito a receber somente o auxílio reclusão. Estão querendo acabar com o direito adquirido. Estão querendo acabar com as páginas de história colocadas num documento que a gente carrega com muita honra, que são as nossas alterações, as nossas folhas de alterações, que dão quase que um palmo de espessura de folhas, com elogios, com missões reais, com missões cumpridas. Querem acabar com tudo isso. Então eu estou fazendo aqui minhas as palavras de todos esses militares, que infelizmente alguns deles foram denunciados, e vai ter a cariação prevista agora com o Coronel Câmara e o Tenente-Coronel Cid. Tudo porque alguém, sofrendo a pressão em cima da família, resolveu falar coisas que talvez nem tivesse visto. Lamento muito que a gente esteja vivendo essa fase da história do Brasil. Lamento muito que estejamos aqui como deputados federais, cerceados no direito de falar. Eu estou invocando aqui agora o meu direito de falar conforme o artigo 53 da Constituição. Os deputados e senadores somos invioláveis por quaisquer opiniões, palavras e votos. Eu estou invocando esse meu direito de falar, de dizer mais uma vez: o Brasil está podre. E o povo não foi às ruas. Me desculpe os colegas que falaram antes de mim. O povo não foi às ruas. O povo está nas ruas. Porque ontem eu estava num local aqui em Brasília, onde aconteceu uma manifestação, tentando chegar na frente do condomínio onde mora o ex-presidente Bolsonaro, e não foi permitido pela polícia, porque poderia tumultuar o condomínio. Ficaram no meio da rua, num local específico, para que ali pudesse se manifestar. Então eu quero dizer que nós estamos aqui para lutar. A liberdade... Para a gente poder conquistar a liberdade, a gente tem que lutar por ela. Então nós estaremos lutando pela liberdade. É inaceitável a gente viver um Brasil desse jeito. É inaceitável nós ouvirmos a fala do senador, presidente do Senado Federal, que é o presidente do Congresso, dizendo que não vai pautar de maneira nenhuma. Ele está simplesmente desistindo de ser presidente daquela casa. Por quê? Porque a maioria dos senadores já decidiu que quer levar ao plenário.
Então, se ele não quer pautar, ele tem que submeter isso daí ao plenário. Ele não pode fazer simplesmente no escuro dos microfones, ficar dizendo que não quer pautar. Não, tem que ser levado ao plenário e ele chegar lá e ditatorialmente dizer que não vai querer pautar. Assim como, se os líderes decidirem aqui na Câmara levar à frente o pedido da PEC da anistia, o presidente da Câmara tem que pautar. Essa tem que ser a nossa cobrança. Se vamos continuar em obstrução ou não, Marcel Van Hatten, nós precisamos decidir também, porque simplesmente o Brasil não pode continuar esperando que essas figuras, duas cabeças, são duas cabeças somente, em cima de 513 deputados e 81 senadores, em cima de 220 milhões de brasileiros. Na verdade, nós representamos o povo brasileiro. Então, meus amigos, enquanto nós tivermos sangue correndo nas veias, enquanto nós tivermos... O Paulão falou de juízo. Não, é coragem mesmo. A gente tem que ter a coragem de fazer isso. E não se enganem. Existem, sim, deputados e senadores corajosos aqui. Demonstramos isso nesses últimos dias. E, se Deus permitir, continuaremos demonstrando ad eterno, porque temos um nome a zelar, temos a honra. E essa honra, meu amigo, não pode ser conquistada com um código de barra na testa. Não temos preço, temos valores. Muito obrigado. Aí, grande general. General Girão, Rio Grande do Norte.